Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Estamos na nossa segunda aula da arte do teatro. Como é que foi a semana de vocês? Final de semana. Aqui em Blumenau foi um pouquinho quente. Mas nada que um ar-condicionado não resolva, né? Hoje também. Sou obrigado a estar no ar-condicionado aqui. Está parecendo o Belém do Pará aqui. Acho que já estou me acostumando com o Belém do Pará para me preparar para as aulas ali na cidade. Muito bem. Estão animados para hoje? Então, vamos começar. Eu queria ler um versículo do apóstolo Paulo, que está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, e versículo 22, que diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu gosto de citar esse versículo porque o apóstolo Paulo, ele realmente coloca aqui de uma forma nos incentivando a usar todos os tipos de ferramenta que nós temos, todas as formas que nós temos para proclamar o reino de Deus. É interessante que ele se fez fraco como fraco, isso está muito ligado com a arte de atuar, né? Então, eu acredito que o apóstolo Paulo assistiu muitas peças de teatro, tanto é que ele passou um bom tempo na Grécia, né? E hoje nós vamos até conversar um pouco sobre isso, sobre a história do teatro. Muito bem. Vamos para o nosso assunto de hoje. Antes de a gente entrar na história do teatro, o professor Marcelo já colocou a lâmina sobre tempestade de ideias. Essa técnica tempestade de ideias também em inglês se chama brainstorming. O conceito de tempestade de ideias surgiu em 1967 com a invenção do executivo de publicidade dos Estados Unidos, Alex Whitney Osborne. Foi um dos seus livros, né? A Imaginação Aplicada, que ele usou esse termo pela primeira vez. Foi a primeira vez que surgiu esse termo, tempestade de ideias. E ele tem como objetivo a produção e a criação de ideias em grupo. Isso é muito bom, principalmente na arte de teatro, na artes cênicas, você desenvolver a tua criatividade em grupo. A tempestade de ideias, ou chuva de ideias, como a gente pode também chamar, é uma técnica que te provoca a você criar algo. Então, esta noite a gente vai fazer uma tempestade de ideias, não de chuva, de ideias, e vocês vão participar dessa atividade. Como é que vai funcionar? Nós estamos em quantas pessoas no nosso grupo hoje online? Quantas pessoas nós temos? No momento nós temos 6, prof. 6? Pode colocar a próxima lâmina? Isso. Então, nós estamos em 6. Nós 6, nós vamos criar uma história do zero. A gente vai criar uma história. Como que vai acontecer? Nós vamos escolher uma sequência de pessoas e essas pessoas elas vão ter alguns subsídios, alguns objetos, algumas coisas, e disso eles vão ter que criar uma história. Você vai ter 5 minutos para contar uma história. A primeira pessoa vai ser o início da história. Depois do tempo dela, quando ela encerrou, ela não pode finalizar a história, porque a próxima pessoa tem que continuar a história.
continuar a história com os elementos que aquela primeira pessoa colocou. A sexta pessoa, que é a última do nosso grupo, ela vai finalizar a história. Então, quando estiver na terceira pessoa, ali você está no meio da história já. Então, a quinta já tem que se preparar, que já está indo para o final, e a última, né, a sexta, vai encerrar a história. Então, vamos para as regras. 1. Você terá no máximo 5 minutos para contar a tua parte da história. Na sua vez, terá que incluir o objeto da sequência na sua parte da história. O objeto a gente vai ver depois da outra lâmina. Você deve dar continuidade aos personagens e detalhes da história criada pelo seu amigo. Ou seja, se primeiro começou, era uma vez um coelho, e esse coelho era muito fofinho, então ele foi para a floresta. Aí a próxima pessoa não pode simplesmente ignorar o coelho e criar outra coisa do nada, né? Então, tem que dar continuidade. Se o coelho era o protagonista, ele tem que continuar ali na história. O último terá que encerrar a história, como falamos. Continuar na linha da moral da história que foi proposta. Eu vou dar uma moral para vocês. Então, vai ter uma moral da história e vocês têm que pensar na história, lembrando que com essa história você vai passar essa moral, tá? Sempre lembrando disso. A história terá que ser cativante. Ou seja, quanto mais criatividade, mais colorido, mais imaginação você colocar, não tem limite de imaginação, tá? E 7, abuse da sua imaginação. Pode colocar a próxima lâmina? Bom, então aqui está as nossas diretrizes para a história. A moral da história vai ser gratidão. Então você vai contar a história. Não precisa já a primeira pessoa fazer já uma moral de gratidão, mas tem que ir levando para esse lado, né? O que acontece? A primeira pessoa que vai contar a história, ela tem que pensar na moral da gratidão e ela tem que usar o primeiro objeto das nossas figuras, que é o guarda-chuva. Então, ela tem que começar a história não assim, era uma vez um guarda-chuva. O guarda-chuva não é o protagonista. Ele tem que estar na parte da história que você vai contar. Ele tem que aparecer. Ele não precisa ser o protagonista. Depois, a segunda pessoa vai continuar a história e, num determinado momento, ela tem que incluir a segunda figura, que é um buquê de flores. Depois, a terceira pessoa vai incluir um cachorro. A quarta, um hospital. A quinta, uma medalha. A sexta, uma montanha. Se entrar mais alguém, nós estamos em 6 ainda? Acabou de entrar mais uma aluna, prof. Agora nós temos 7 alunos. 7 pessoas no total. Então, eu estava com fé, viu? Eu coloquei 7 aqui. Estava orando para aparecer mais um. Então, agora nós temos 7. Então, a última pessoa que vai encerrar a história vai usar uma carta. Então, a história vai ter que ter todos esses elementos numerados, tá? Mas eu, na minha parte, eu também gostaria de usar o guarda-chuva. Não tem problema nenhum. Você pode usar os 7 elementos que estão aqui, 7 figuras que estão aqui. Mas você não pode deixar de citar na sua história a figura que você é obrigado a apresentar. Mas pode utilizar as outras sem problema nenhum. Tá? Muito bem. Alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida de como vai funcionar? A última pessoa que entrou, se está com alguma dúvida? Não? Está tudo ok? Bom, então, assim, nós vamos começar. Eu vou ficar mais para o meio, para não induzir vocês a uma história.
Então, eu vou começar, vamos ver aqui. Deixa eu ver quem é que eu posso contar aqui. Marli. Marli, você está me ouvindo, Marli? Eu estou ouvindo, sim, prof. Você foi sorteada para começar a história. Ah, é? Então tá, então vamos Era uma rolar vez alguma com coisa. você. O Era uma vez é com você. Lembrando que você tem no máximo 5 minutos. Cuidado para não dificultar a continuidade da tua história, né? É bom você dar deixas assim, né? Para a pessoa que vai continuar. E não esqueça de usar o guarda-chuva na sua história, mas ele não precisa ser o protagonista, tá? Tá. Pode criar o que você quiser com pessoas, com o que você quiser, nome, dar nome para as pessoas e tal, locais e tudo mais. Lembrando que a história, ela tem que trazer a moral da gratidão, tá bom? Tá. Então, é com você, Manu. Tá, vamos lá. Bom, já é tarde da noite, vamos todos dormir, porque amanhã cedo a gente tem uma programação extensa e a gente vai fazer um passeio. Um passeio que a gente vai precisar que tenha sol, porque se chover a gente vai ter problemas, não vamos ter condições de escalar a montanha que a gente quer escalar. E estamos indo dormir, dormimos muito bem, a noite se passou, e acordando de manhã a gente viu o sol raiar, e em determinado momento, antes de sair para esse passeio, a gente comentou entre a equipe que estava saindo, vamos levar um guarda-chuva para prevenção? Só um minutinho, Marli. Sim. Quem somos nós? Nós, um grupo de amigos. Mas tem que ter nome, tem que ter quantidade, a história tem que ser bem detalhada, tá? Ah, é? Quem são? Tem são que homens, mulheres, são crianças, são adultos. Dá nome. A gente tem que imaginar essas pessoas. Tá. Então são eu, o João e a Maria. Vamos ficar no básico para ninguém esquecer os nomes, Marli, né? João e Maria. Sim, a Marli, João e a Maria. Eu, João e a Maria, então, nós acordamos cedo, estávamos animados para ir para esse passeio, e em um determinado momento a gente cogitou em levar um guarda-chuva para uma prevenção. Vai que chove no caminho e a gente precise dele de alguma forma. Mas olhando para o guarda-chuva que a gente tinha, a gente observou que ele não cabia na bolsa. A gente só tinha um guarda-chuva grande, que não era dobrável, que não cabia na nossa mochila. Aí a gente pensou bem e a gente resolveu deixar o guarda-chuva para trás. E seguimos em direção ao nosso passeio. Começamos a subir a montanha e no meio do caminho começa a chover. E ninguém estava preparado para aquela chuva. Esquecemos o guarda-chuva, deixamos ele para trás, resolvemos aventurar, e agora? O que a gente vai fazer? Passa adiante. Ok, tá bom. Então, agora, quem quer continuar a história? Arielle? Ok, eu posso continuar, então. Bom, só para confirmar, os 3 personagens é Marli, João e Maria, certo? Isso. Ok. Então, Marli, João e Maria, a caminho, né, no meio dessa chuva, decidiram parar em frente a uma casa que tinha uma puxada. E ali, os 3 começaram a discutir quem teve a ideia de deixar o guarda-chuva, e um começou a apontar para o outro. Maria colocou a culpa no João, João colocou a culpa na Marli, Marli colocou a culpa na Maria, e ninguém queria assumir essa culpa. Então todos respiraram fundo,
Então Maria respondeu: não, se a gente continuar discutindo, nós não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos conseguir chegar no nosso destino. Vamos parar, porque agora o guarda-chuva não vai vir para a gente de forma mágica. Então, vamos esperar a chuva passar um pouquinho para continuar e ir até uma loja próxima para comprar algum, para que esse tipo de coisa não aconteça novamente. E então, foi tardando um tempinho, passou uns 15 minutinhos, a chuva melhorou e eles continuaram caminhando e avistaram uma loja. Nessa loja tinha muitas variedades de coisas, então eles procuraram um guarda-chuva bem grande que coubessem os três, para que não houvesse briga e nem ocupassem muito espaço. Então eles encontraram o guarda-chuva e Joãozinho, passeando ali pelos corredores da loja, avistou algumas flores e decidiu, como todos estavam tão estressados, as meninas principalmente, ele decidiu comprar um buquê de flor e entregar para as meninas. Então foi o que ele fez. Ele esperou as meninas comprarem o guarda-chuva e quando eles iam saindo da loja, ele falou: "Espera um pouquinho, eu vou voltar rapidinho que eu preciso comprar uma coisa". Então Joãozinho voltou na loja, pegou um buquê de flor e mais alguns bombons para agradá-las. Passou no caixa e entregou para as duas, na qual ficaram muito felizes e todos ficaram animados de volta para continuar o seu rumo à montanha. Muito bom, muito bom. Próxima, quem quer continuar? Pode ser a Marli? A Marli começou. Ah. Então é verdade, a Marli começou. Então agora é que eu não consigo ver os nomes aqui. Quem nós temos mais? Nós temos a Luciana, entrou a Israele também, e tem a Temis, da França, também, que está com a gente aqui. Luciana, a Elis também está participando, só que ela não pode falar agora, ela só poderá escrever a história de como entrou a Israele. Acho que a gente pode colocar a Israele no lugar dela daí. Israel, então tá com você. As meninas acabaram de ganhar um buquê de flor e eles estavam a caminho da montanha e pararam numa loja para comprar o guarda-chuva, né? Então continua, lembrando que agora você tem que incluir o cachorro. Oi, professor Julian. Boa noite a todos. Só para me entender um pouquinho, a gente está construindo uma história, de forma espontânea? Espontânea. Você tem É que eu 5 entrei minutos. agora mesmo, aí eu peguei no meio do caminho. Você vai continuar a história, né, que já foi contada, né, pela Arielle, né? E você vai continuar ela, só que você tem que usar o objeto, a figura número 3. Então, você continua a história, mas em algum momento tem que incluir o cachorro. Lembrando que eles pararam numa loja, compraram um guarda-chuva, e o João deu uma flor para 2 meninas, e eles estavam a caminho da montanha. Tudo bem. Certo. Então, enquanto eles continuavam caminhando, né, a caminho da montanha, após terem dado, o Joãozinho ter dado uma flor para Maria e para Marli, eles foram conversando sobre muitas outras coisas. E se surpreenderam que no meio do caminho acabaram encontrando algumas pegadas, patinhas, para ser mais específico. E eles foram seguindo essas pegadas, porque eles ficaram curiosos para saber qual bichinho que eles iriam encontrar se eles seguissem. E nesse meio caminho, enquanto eles notaram que as patinhas as pegadas ficavam cada vez mais visíveis. E atrás de um arbusto, né, de uma árvore, eles viram um cachorro, um filhote mais especificamente. E eles acharam muito fofo, mas ficaram muito preocupados, porque o filhote estava sozinho. E
eles então se juntaram, reuniram para conversar o que eles iriam fazer com esse cachorrinho, porque deixar ali eles não iriam, né? Então, eles se conversaram e perguntaram quais eram as possibilidades, né, de levarem um cachorro. Viram se dava para levar até a montanha, sabendo que era um percurso, né, ainda que eles iriam caminhar, e eles estavam sem comida para dar para o cachorro. Então, eles refletiram e decidiram levar o cachorrinho, mesmo com todos os contras. E esse cachorrinho foi junto com eles no meio do caminho e alegrou mais a caminhada deles. Era muito fofinho e agora continuidade. Até aqui. Ok, tá bom, muito bom mesmo, muito bom. Ok, quem continua? Agora tem que incluir Posso o tentar continuar, hospital. prof? Pode. Então, o João, a Maria e a Marli, depois de terem passado pela loja, comprado as flores, ter pego os bombons e estando nessa caminhada rumo à montanha, eles encontraram esse cachorro tão bonitinho, e só que eles perceberam que depois de estarem um pouco mais de tempo com o cachorro, que eles encontraram nessa caminhada em direção à montanha, eles perceberam que o cachorro não estava, embora fofinho, embora muito lindo, ele não estava passando muito bem. Provavelmente, por essa razão, ele estava perdido, provavelmente possa ter se separado da família que estava com ele. Não sabemos se esse cachorro tinha alguma identificação, e eu acredito, o João, a Maria e a Marli decidiram, então, levar esse cachorro ao hospital, né, pararem a sua caminhada, a sua jornada em direção à montanha, para cuidarem, então, do cachorrinho, que eles deram o nome de Buba, era uma fêmea. Ok. Como é que era o nome? Buba. Buba. Ah, ok. Ok, então foram para o hospital. Muito bem. Próxima, tem que usar a montanha. Quem será a próxima? Próxima pessoa. Medalha, né? Ah, agora é a medalha, desculpa. Tô tão pequenino, não consegui, Posso é verdade, a continuar, medalha. Pro? Pode. Vou tentar usar a criatividade. E ao levarem o cachorrinho para o hospital, para saber o que ele tinha, João, Marli e Maria ficaram esperando a resposta do médico que estava atendendo essa cachorrinha. E deram o nome de Uba, né? E para que eles saíssem dali com a cachorrinha, eles precisaram esperar até que a médica viesse e falasse o que a cachorrinha tinha. Eles ficaram preocupados, passaram algum tempo ali naquele hospital, imaginando o que seria, né? Muito preocupados, dando algumas suposições do que poderia ser, já ficando preocupados. E Maria e Marli estavam muito, muito preocupadas, mais até do que Joãozinho. Então, João avistou bem de longe, em frente ao hospital, um carrinho, né? Um carrinho com um vendedor. E ele se aproximou. Foi lá, deixou as meninas lá um pouquinho e disse que ia tomar algum ar. Foi lá fora, tomou um ar e aproveitou para saber do que se tratava aquela barraquinha com aquele vendedor. E esse vendedor se surpreendeu, porque esse vendedor vendia alguns cordões, algumas medalhas de identificação, e como era em frente a um hospital veterinário, ele acabou aproveitando para comprar uma medalhinha com o nome
da cachorrinha que eles acharam. E esse vendedor gravou o nome da cachorrinha que eles acharam, e João percebeu que seria um ótimo presente para entregar para as meninas, já que elas estavam um pouco tristes também. Então, ele fez toda uma surpresa para elas e pediu para o vendedor embrulhar a medalhinha com o nome da cachorrinha deles. E aí esse vendedor registrou o nome, fez bonitinho, fechou o presente e ele levou para dentro. E assim que eles receberam a resposta da médica de que a cachorrinha estava melhor e ela já tinha recebido medicamento e eles poderiam seguir o caminho deles, todas ficaram muito felizes e ele entregou, então, nesse momento, a medalhinha com o nome registrado para as meninas e elas ficaram muito felizes e muito surpresas também. E então os três colocaram a medalhinha, a coleira na cachorrinha, identificando, já trazendo essa lembrança de que eles passaram por esse momento de turbulência, mas venceram. E a cachorrinha ficou muito feliz ao receber a medalha com o nome, já se sentindo parte do trio e agora da família deles. E eles seguiram o destino deles para a montanha. Alguém continua agora. Quem não foi ainda, agora tem que usar a carta. Luciana? Olá, boa noite. Está Boa conseguindo me noite. escutar? Sim, conseguimos escutar. É a minha primeira participação na sua aula. A voz não está ajudando muito, né? Depois de 3 semanas aí com dengue e uma gripe muito forte em seguida. Mas vamos lá. A Buba ficou tão feliz, mas tão feliz, que mesmo dentro do hospital, ela começou a pular, e todos começaram a observar: o que tem essa cachorra? Ela não estava doente? Não, ela ficou tão contente, e olhava, e queria até lamber a medalhinha que lhe deram de presente, e tão feliz que ela ficou, que tinha até esquecido que tinha alguma coisa. E aí, todos saíram correndo, porque todos ficaram muito felizes. João, Marli e Maria agora estavam todos seguindo para o seu destino com uma vontade a mais, que era de fazer com que todos depois pudessem conhecer essa história. Resolveram então fazer uma carta. Uma carta, mas não apenas uma carta. Resolveram fazer uma cápsula do tempo. Escreveram uma carta, colocaram tudo o que passaram, desde aquela confusão, aquela história, se levava guarda-chuva, se comprava, se não comprava, do buquê de flores, do hospital, da cachorrinha Buba, da montanha. Colocaram os mínimos detalhes numa carta. Daí colocaram dentro de um outro invólucro e enterraram. E disseram: essa cápsula do tempo vai contar a nossa história para a posteridade. Quem será que vai conseguir ler a nossa história daqui a 10, 20, 30 anos, 50? Só o tempo dirá. Fim. Muito bom, muito bom. Salva de palmas aí. Que legal, pessoal. Olha, vocês me surpreenderam. Muito bom mesmo. Olha só, vocês inventaram uma história que não existia ainda. Uma história única no mundo inteiro. Olha só que coisa interessante, né? Como é bom a gente estimular a criatividade. Olha só que cada ideia genial que veio, né? E eu não sei se vocês, com essa experiência, vocês perceberam como a nossa mente, quando a gente começa a botar ela para trabalhar, a gente vai se empolgando e as ideias vão vindo e a gente consegue ver na nossa frente as cenas do que a gente está imaginando. Essa imaginação é algo muito maravilhoso.
A imaginação, a gente perde ela com o tempo, né? Você pode ver que uma criança, ela é muito imaginativa, né? Muito mesmo. E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo esse poder da imaginação. A gente não imagina mais nada, a gente é muito só realista e a gente ocupa a nossa mente ou com lamentações do passado ou com preocupações do futuro. Só que para você ser criativo, tem que ser no presente. Por exemplo, hoje nós fomos criativos, nós criamos uma história. Todos nós juntos criamos uma história. E foi no presente, foi naquele momento, né? É interessante que quando você está criando, nesse momento, você esquece o que está acontecendo ao teu redor. Você se concentra na sua mente, vai buscando subsídios, aquilo que você já tem, né? Como se você abrisse um monte de armários que você tem com informações na sua mente e você vai criando aquilo, né? E isso traz uma satisfação para a nossa alma. Isso traz uma alegria para o nosso coração. Principalmente depois você vê o resultado daquilo, né? Então, a criatividade é algo que faz bem até para a saúde, né? Essa atividade, ela é muito interessante, é muito boa de se fazer, se você quiser fazer com seus alunos, né, no que você dá aula, pode colocar mais figuras ainda, né? E é muito legal isso, porque o que eu faço com os grupos presenciais, depois que a gente cria a história, depois a gente começa a montar a encenação dessa história. E acaba virando um teatro a história que nós criamos. Veja que legal, né? Do nada, nós criamos uma história e a história saiu das páginas e foi para o palco. Então, isso é algo maravilhoso, né? Claro, quando você é provocado, você acaba criando, né? Isso é muito bom. Parabéns, pessoal. Essa foi a atividade de a gente abrir a nossa aula. Muito bom mesmo, para a gente se envolver, se empolgar um pouco, né? Ok. Bom, mas, assim, nós vamos voltar agora para a nossa apostila. Se o professor Marcelo puder colocar na história do teatro, que é na página número 6 da apostila. Vocês podem olhar na página número 6, vocês vão ver que tem a história do teatro. A aula passada a gente conversou um pouco sobre o que o teatro pode trazer de benefício para nós, como ele pode ser uma ferramenta, né, nas mãos de pessoas que querem usar essa ferramenta para o reino de Deus. A gente viu como o teatro foi abandonado muitas vezes pela igreja, né? Ele foi abandonado e, com isso, ficou à mercê simplesmente uma ferramenta usada para questões políticas, questões ideológicas, e não deixou-se de usar para realmente levar a mensagem da palavra de Deus. A gente viu que a palavra teatro acabou sendo colocada e criou-se um significado tão ruim para o teatro que nem se poderia mais utilizar essa palavra, porque a conotação era muito ruim, né? Agora, por que vem essa questão do teatro realmente ser algo ruim? É que nós, assim, cristãos, muitas vezes a gente acaba incriminando algo, procurando por onde que começou. Se começou em boas mãos, é coisa boa. Se começou com mãos que não são boas, então é coisa ruim. Então, por isso que o teatro, se você olhar agora, a gente vai ver um pouco a origem dele, a gente vai perceber que a origem dele não é de um lugar muito maravilhoso, né? Não é dentro de uma igreja, não é algo assim para levar uma mensagem maravilhosa. Então, assim, com isso fez com que o teatro realmente perdesse o valor, principalmente para as pessoas cristãs. Claro que o teatro sempre esteve na nossa vida, mas ele foi institucionalizado na Grécia Antiga. O teatro teve a sua origem no século VI a.C. Olha só.
600 anos antes de Cristo, o teatro já estava sendo institucionalizado. Muito tempo atrás, pessoal, muito tempo, né? No tempo de Jesus, a toda aquela região, né, da Judéia, toda aquela região, ela era muito influenciada pelos gregos. A Grécia era um reino muito forte na questão de poderio também, já estava um pouco fraco por causa de Roma, mas na questão de intelectualidade, a Grécia era o top, né? Todas as questões de livros, de histórias, de filosofia, a Grécia sempre estava no auge. Tanto é que o apóstolo Paulo acabou visitando a Grécia, né? Nas viagens dele. Mas como que foi como virou uma instituição o teatro? Quando eu falo teatro, eu não estou falando do local, mas assim a arte, né? É que na Grécia se fazia muitas festas, se tinha muitos deuses, né? Tinha Deus para tudo. Vocês lembram que quando o apóstolo Paulo foi lá, tinha Deus na praça para tudo que você podia imaginar. Tanto é que ele aproveitou um local onde estava escrito lá Deus desconhecido, que eles tinham tanto Deus que eles deixaram até um altar de um Deus que ele pode ter esquecido, e daí fizeram um altar para esse Deus. Então era Deus para tudo. Então existia um Deus, por exemplo, tinha um Deus que era o Deus do vinho. E esse Deus do vinho era o Deus chamado Dionísio. E os gregos, eles faziam rituais sacros, né, religiosos, para esse Deus Dionísio. Dionísio realmente era um Deus assim reverenciado, era um dos deuses que eles consideravam mais poderosos da Grécia, né? E eles faziam então esses momentos, né, esses rituais sagrados para o rei Dionísio. O que eles faziam? Eles faziam máscaras gigantes que tampavam o corpo todo de uma pessoa. Aí a pessoa se escondia atrás da máscara, segurava ela e andava com a máscara. E eles faziam, então, toda a encenação do deus Dionísio na Terra e toda a história dele. Mas ninguém poderia se apresentar como pessoa representando o rei Dionísio, o deus Dionísio, que era uma ofensa e poderia ser punido até com morte. Mas teve um rapaz chamado Téspis. Esse rapaz, ele ousou. Chegou numa apresentação dessa, ele disse, olha, eu não vou usar máscara. Eu vou me vestir de Deus Dionísio. E eu vou entrar lá e vou dizer que eu sou Deus Dionísio. Aí as pessoas, olha, isso é perigoso, você pode morrer e tal. Não, mas eu vou fazer isso. E ele fez. E ele chegou naquele local, aquele teatro, né? Era uma arquibancada, vocês vão ver depois os tipos de teatros, que era tipo uma arena, né, com pedra. E ele chegou, o palco era mais baixo, as arquibancadas mais altas, para propagar o som, né? E ele subiu no palco e ele olhou para a multidão e ele disse, eu sou Dionísio. Quando ele falou isso, aquelas 10 mil pessoas que cabiam naquelas arenas se calaram, ficaram assustadas com aquilo, já pensando que isso era uma blasfêmia para o deus Dionísio. E ele continuou fazendo, encenando como se fosse o deus Dionísio e tal. E aos poucos as pessoas começaram a gostar da ideia, né? Começaram a gostar da ideia, não acharam que isso era uma ofensa, e foi naquele momento que surgiu a profissão de ator, a técnica de ator. Então, Téspis foi o primeiro ator que existiu na nossa sociedade. Tudo começou com esse Téspis. E até a palavra-chave, professor Marcelo, vai ficar Téspis, que é esse grego que teve a coragem de ousar e
e chegar à frente de todo mundo e dizer: eu sou Dionísio. Então, naquela época, existia a orquestra e os dançarinos, eles realmente estavam preparados, né? Eles, se vocês olharem depois, eu vou mostrar umas figuras de umas arenas dessas, eles já tinham cordas, as pessoas iam voando com asas, assim, incrível o que eles faziam já com as técnicas com roldanas de madeira e tal. Não sei quantos morreram caindo, né? Mas eles já usavam com efeitos especiais há 600 anos antes de Cristo. E essa técnica do teatro, né, ela realmente começou a se espalhar. Então, começou em Roma e foi se espalhando. Depois, da Grécia, e foi se espalhando. E depois chegou a Roma. Né? Roma já é o teatro romano, né? Ele já é um reflexo do teatro grego. Então, como Roma começou a dominar o local, então Roma começou também a entrar nessa área de teatro. E por isso que Roma começou a criar e construir grandes coliseus. Por exemplo, o Coliseu de Roma, que hoje é uma ruína lá na cidade de Roma, ele foi construído por causa do teatro. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de conhecer o Coliseu de Roma, mas só para vocês terem uma ideia, o Coliseu de Roma, ele é em formato oval, né? Ele tinha uma parte que é uma laje e embaixo tinha um subterrâneo. Eles faziam várias apresentações lá. A gente, claro, a gente sabe da história dos cristãos, que eram jogados lá, os leões e tudo mais, né? Mas existiam outros teatros que eles faziam. Para vocês terem uma ideia, eles enchiam essa laje com água. Imagine, por exemplo, um estádio aí do Maracanã, vamos dizer, encher de água todo o campo, botar navios lá dentro e fazer uma guerra de verdade com navios, um explodindo o outro, lutas e tudo mais, para as pessoas assistirem. Era um filme, pessoal, em 5D. Né? Você via lá, e as pessoas morriam mesmo, pessoal. Não era sangue artificial, não era efeito, não. As pessoas morriam mesmo. Tão real que era. Agora, imagine encher aquilo de água, pessoal. Isso há tantos anos atrás. Não dá nem para entender como é que eles conseguiam fazer isso. Realmente, Roma era assim, algo realmente espetacular, até no teatro. Né? Então, ainda tem os vestígios lá, que você pode ver, o subsolo. Então, imaginem como era incrível essas guerras que eles simulavam até com navios. Né? Então, o teatro romano, ele foi o teatro onde que Roma era mais rica, né? Então ela conseguia usar mais dinheiro, mais poder e mais recurso para fazer essas apresentações tão ousadas, né? Depois, Roma começou, então, né, depois de Constantino, né, que determinou que a religião católica, né, a religião cristã seria a religião universal. Então, a Igreja Romana começou também a fazer teatro. Né? Mas elas eram só com apresentações das passagens bíblicas, né? Proibiam outros tipos de peças. Agora vamos para o teatro do romantismo. Até falando um pouquinho, pessoal, depois vocês podem ler a apostila, não vou passar toda o texto, mas só para a gente conversar um pouquinho sobre o teatro na época da Igreja Romana. O que acontecia naquela época? O teatro, ele, depois de o cristianismo, né, virou a religião universal, com Roma, com a Igreja Romana, católica, no primeiro momento, todos os teatros que não eram sobre passagem bíblica, que não eram sobre a Bíblia,
eles eram considerados teatros pagãos. Eram pagãos. Então, eles eram teatros que quem fazia ia para o inferno. Então, eles condenavam as pessoas que faziam teatros que não eram a apresentação das histórias bíblicas. Muitas vezes as pessoas eram até queimadas vivas por causa dessa questão. Por quê? Porque depois de Roma, pessoal, e depois da Igreja Romana, o povo começou a ser muito subjugado, começou a ser muito oprimido pela Igreja. Então, esses grupos de teatro pequenos, que eram chamados de trupes, não sei se você já viu algum filme, eram carroças, onde tinha um grupo de teatro, eles eram itinerantes, eles ficavam dentro daquelas carroças, a carroça virava um palco pequenininho, e lá eles faziam os teatros. E os teatros que eles faziam era para crítica à monarquia, crítica à igreja, criticava as atitudes, né, de opressão ao povo e tudo mais. E a igreja, juntamente com os reis, começaram a condenar isso porque era uma ameaça esses grupos de teatro ficarem criticando a forma como a igreja agia naquela época. Então, essas trupes, elas foram perseguidas, elas eram condenadas, só que quanto mais a igreja da época romana perseguia esses grupos de teatro, essas trupes, mais aparecia, mais tinha, porque o povo gostava. E era o único entretenimento que o povo tinha. Então, a igreja, vendo que não conseguia terminar com essas trupes, o que a igreja fez? Ela começou, então, a comprar esses grupos, pagar esses grupos para apresentar as peças que a igreja gostaria de apresentar. Então, o que a igreja fez? Pegou essas trupes e disse, olha, vocês vão apresentar algo antes das nossas missas. Então, vocês vão ter que preparar algo que assuste o povo para que eles comprem as indulgências que nós vamos vender antes da missa. Então, eles botavam a carroça lá, faziam o teatro da vinda de Cristo, por exemplo, onde que as pessoas eram condenadas, um juízo final, aí na carroça já abria o fundo da carroça, usava um fogo de verdade até, aí a pessoa que não tinha, por exemplo, comprado a escritura do terreno do céu era condenada à morte, e daí fazia toda aquela encenação, botando um terror no povo, aí o povo assistia aquele teatro, ficava com medo, acabava o teatro, iam direto para comprar lá as escrituras, comprar isso, comprar aquilo, e lencinho e tudo mais, né? Ainda bem que hoje não tem mais isso, né? Então, eles usavam o teatro para botar medo no povo e fazer o povo ficar ainda mais submisso ao poder da Igreja Romana. Se vocês assistirem, eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Lutero, Lutero é o nome do filme. Nesse filme Lutero, vocês vão ver que nesse filme aparece uma cena onde que tem uma trupe dessa, com carroças e tal, eles estão apresentando a peça A Vinda de Cristo e o Julgamento. E a gente pensando que essa peça de Vinda de Cristo e Julgamento era algo que a gente só está fazendo agora nas nossas igrejas do Brasil, né? Porque assim, quem é que já não assistiu na sua igreja uma peça sobre o julgamento final? Eu, pelo menos, já vi muitos, né? A volta de Cristo e julgamento, né? Com correntes, aqueles demônios levando as pessoas para o inferno, e as pessoas gritando e tal, e aquele terror todo, né? Eu vou contar uma para vocês que teve muitos anos atrás, uma peça dessa aqui na nossa região, e algumas crianças que assistiram essa peça depois tiveram que fazer terapia com o psicólogo, elas nem dormiam mais,
porque ficou tão terror aqueles demônios levando aquelas pessoas para o inferno com correntes se arrastando, as pessoas gritando, descabelada, que traumatizou as crianças. Então, essas peças já vêm, pessoal, lá da Idade Média, né? Então, a igreja começou a fazer isso e utilizar o teatro, né? Começaram a pagar, ok? Vamos tocar para frente, então. Nós temos mais alguns minutinhos para a gente terminar a nossa primeira parte da aula, né? Teatro no realismo e naturalismo. No século XVIII, o teatro era frequentado pelo povo e essa realidade foi se modificando, né? Porque no começo só a realeza assistia teatro, né? Mas elas começaram a ficar um pouco mais naturais e mais perto da vida real. Aqui no século XVIII foi que começou a surgir as peças de teatro onde que o povo pôde participar mais. Shakespeare, por exemplo, ele viveu bem nessa época, então as peças de Shakespeare, Romeu e Julieta, né, Hamlet e tudo mais, foi bem nessa época do realismo, né? Aqui começou, então, realmente as peças mostrar mais o cotidiano das pessoas, né? Vida social, casamento e tudo mais, né? E teatro do século XX, né, foi evoluindo, né, ao ponto de hoje o teatro ele está em várias áreas, né, questões políticas, religiosas, sociais e tudo mais, né? E hoje o teatro é muito utilizado. O teatro ele perdeu um pouco a força quando o cinema começou a ter um auge, né? O auge do cinema, o teatro perdeu um pouco disso, né? As pessoas deixaram de ir para o teatro e começaram a ir para o cinema, assistir os filmes, né? Isso começou ali nos anos 30, 40, né? Então, o teatro começou a se deixar de lado. Se perdeu muitas pessoas não assistiam mais o teatro, muitos grupos acabaram falindo por causa disso. Começou a se investir muito no cinema, muitos atores de teatro migraram para o cinema, e porque dava mais dinheiro e tudo mais, né? É ainda hoje, né? Mas, com o tempo, começou a se equilibrar. O povo começou a perceber que cinema é uma coisa, de você olhar para uma tela, é bem diferente de você estar ao vivo com atores no palco, onde que essa ligação, essa emoção é muito mais forte do que você somente olhar para uma tela de TV, uma tela de cinema, né? Então, o teatro começou a novamente a voltar, né, e ter o seu valor que sempre teve, né? Muito bem. Nós vamos entrar nos tipos de palco. Professor Marcelo, acho que é melhor a gente fazer uma pausa agora, né? É 8h30, né? Sim, agora 8h30, podemos dar uma parada e depois já começar com o próximo assunto depois do intervalo, pode ser? Pode ser, então, 15 minutos? Sim, perfeito. Então tá, daqui a 15 minutinhos, às 20h45, a gente volta e dá continuidade ao nosso assunto.